Chegamos, então, Rui, à matéria sobre a portaria que aprovou o regime, né? A notícia Regimento. sobre a portaria que aprovou o regimento do Conselho Superior da Agência, né? Foi você que me mandou essa notícia, Rui, e eu publiquei hoje de manhã. Como é que você viu isso? Duda, com estranheza, né? Com estranheza, Duda, porque para falar dessa portaria, a gente não pode analisar uma portaria como essa da EB, que traz o regimento do Conselho Superior da EB, sem analisar a conjuntura em que a EB está envolvida. A gente viu agora que se criou um Conselho Nacional do Espaço, que na nossa análise lá, entre outras coisas, usurpa poderes, via decreto, poderes que foram dados à EB na criação da EB por lei. Certo? Então, assim, e que foram corroborados esses poderes e essa representatividade da EB dentro do Programa Espacial Brasileiro pelos decretos que criaram a Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, a PNDAE, e criaram o SIDAE, que é o Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais. E ambos colocam que só existe um ente central do Programa Espacial Brasileiro, um órgão central, um ente central, que é a EB. Quando a EB foi criada, ela foi criada ligada à Presidência da República e acima da EB foi criado o Conselho Superior da EB. O Conselho Superior da EB pertence à EB, sim, é um órgão superior da EB. Ele não é um órgão superior à EB, ele é um órgão superior da EB, certo? Que, na lei de criação, e que aqui nesse decreto, nessa portaria da EB, onde o próprio Conselho se autorregulamenta, ele traz e ele reforça e traz essas atribuições que acabam, de certo modo, não vou dizer conflitando, mas se sobrepondo, né, a atribuições do próprio Conselho Nacional de Atividades Espaciais e do próprio CDPEB. Então, Duda, quando foi criado o CDPEB, eu falei, estão criando uma entidade que, na verdade, deveria ser resolvido o quê? Trazendo a EB para a presidência e reativando o Conselho Superior da EB. E agora, Duda, eu vou mostrar para vocês aqui um pequeno material que eu preparei sobre o arcabouço legal que cerca o PEB e a EB. Eu não vou remontar, Duda, a criação do Programa Espacial Brasileiro no governo Getúlio Vargas. Governo Jânio Quadros, perdão, e Getúlio, Jânio Quadros. Não vou remontar isso, certo? Em 52, em 3 de agosto de 52. Eu não vou remontar isso. Eu vou trazer a regulamentação mais moderna possível que trata dessa conjuntura legal que envolve o Programa Espacial Brasileiro. Então, a primeira coisa que eu trato aqui é da Lei de Criação da EB de 94. Certo? Lei que criou a EB vinculada à Presidência da República e que, nessa mesma lei, define que existe um Conselho Superior da EB. Que eu vou abrir aqui a lei, tá? Então, aqui, fica criada com natureza civil a Agência Espacial Brasileira
a autarquia federal vinculada à presidência da República, com finalidade de promover o desenvolvimento das atividades espaciais de interesse nacional. Então, a AEB é o órgão promotor do desenvolvimento das atividades espaciais. Parágrafo único. A AEB responde de modo direto ao presidente da República. Então, é um órgão de assessoramento do presidente. Que responde ao presidente. É um órgão de promotor, mas também de assessoramento, que possui autonomia administrativa e financeira, etc. e tal. A AEB compete executar e fazer executar a Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais PNDAE, bem como propor diretrizes de implementação de ações dela decorrentes. Bem, Duda, vamos agora olhar o que cria. O CDPEB foi criado em 2018, pelo Decreto 9.279, de 6 de fevereiro de 2018, que foi reeditado nesse novo decreto aqui, né? Então, o CDPEB é mais antigo do que o CNE. Vamos olhar o que o decreto fala. O mais recente. Dispõe sobre o Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro. Desenvolvimento. A AEB, é que a AEB fala, promover o desenvolvimento. Então, se nas atribuições da AEB já está promover o desenvolvimento, por que no CDPEB também vai promover o desenvolvimento? Então, o Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro é órgão de assessoramento da Presidência da República, destinado a formular propostas sobre os subsídios necessários à potencialização do Programa Espacial Brasileiro, que é o quê? As ações que vão desenvolver o Programa Espacial Brasileiro, coisa que o decreto da AEB já previa. Uma AEB vinculada à Presidência da República. O desenvolvimento e a utilização de tecnologia aplicada no setor espacial brasileiro nos segmentos de infraestrutura de lançamento, veículos lançadores e artefatos orbitais e suborbitais. Nas atribuições da PNDAE, promover, emitir parecer, incentivar a participação de universidades, estimular a participação da iniciativa, estimular a pesquisa, estimular o acesso a entidades nacionais, articular a utilização conjunta, identificar possibilidades comerciais de utilização de tecnologias e aplicações espaciais, estabelecer normas de expedir licenças, aplicar normas de qualidade. Na execução das suas atividades, a AEB pode atuar direta ou indiretamente mediante contratos, convênios e tal. Então, também, de certa forma, se sobrepõe ao que foi definido pelo legislador e não pelo executivo. Aqui é uma decisão, um decreto é uma decisão do executivo. A lei de criação da AEB é uma decisão do Congresso. Dos legisladores. A supervisão da execução das medidas necessárias para a potencialização. Aqui também, ó. Articular, estimular acesso, estimular pesquisa, incentivar a participação, analisar propostas, elaborar e atualizar programas, propor, executar e fazer executar. Todas essas atividades já estavam previstas na AEB, de modo bem mais detalhado. Olhe quem compõe o CDPEB. Você não vê o presidente da AEB aqui. Você vê o ministro da Ciência e Tecnologia. Mas a AEB, que é o órgão central do Programa Espacial Brasileiro, e ainda é. Por quê? Porque o decreto do PNDAE e o decreto do SINDAE não foram alterados nem pelo decreto que cria o CDPEB. Aqui, ó. Você olha o decreto, ó, ele está sem aqueles tracinhos. Quando uma lei, um decreto, uma norma altera a outra, você vê que ele sai
as linhas que foram alteradas saem riscadas. Observem aqui, ó, que não tem alteração. A política nacional de atividades espaciais, hoje, se perguntarem, Rui, qual é a política nacional das atividades brasileiras? É essa daqui. Nunca foi revogado esse decreto. Nunca. Certo? E a presente atualização da Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades, PNDAE, elaborada pela Agência Espacial Brasileira, voltadas à promoção e desenvolvimento da atividade espacial nacionais. Pronto. Vamos lá. SINDAE. Decreto do SINDAE. Está aqui. Institui o Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, SINDAE, e dá outras providências. Fica instituído o Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais com a finalidade de organizar a execução das atividades destinadas ao desenvolvimento espacial de interesse nacional. A mesma coisa que o CDPEB se propôs. Mesma coisa. Certo? Mas olha só o que aqui o SINDAE fala. O SINDAE é constituído por um órgão central responsável pela sua coordenação geral e por órgãos setoriais responsáveis pela execução, pela coordenação setorial e execução das ações previstas aonde? Na PNDAE. Aí aqui, integra o SINDAE como órgão central a Agência Espacial Brasileira. Não é o Ministério da Ciência e Tecnologia, não é o CDPEB, não é o CNE. Este decreto está em vigor. O decreto do CDPEB não muda o SINDAE nem a PNDAE. Agora vamos lá. CNE. Criação. Deixa eu voltar aqui na lei da AEB. Lógico, pessoal, no meu livro, Agência Espacial Brasileira, um diagnóstico de gestão, eu faço uma análise sobre a lei de criação da Agência Espacial Brasileira, sobre o SINDAE e a PNDAE, e mostro como os decretos que tiraram a AEB da presidência e levaram para o Ministério da Ciência e Tecnologia, o primeiro decreto que fez isso em 2020, e todos os outros decretos, o quanto eles vão aumentando o nível de inovação e alteração da lei. Os decretos inovam a lei de criação da EB. E não tem uma pessoa querem mudar as atribuições da EB, enfrentem a lei. Vão no Congresso mudar isso. Mas não, fazem tudo por decreto, alterando, porque não é só alterar a organização da estrutura governamental, que é prerrogativa do Executivo, mas alteram as atribuições e criam sombra entre diversos entes. Sabe, Duda, quando você não quer enfrentar um problema, sua casa, Duda, está com infiltração. Você, em vez de resolver o problema da infiltração, você bate uma outra parede, escondendo a parede que está infiltrada. Aí, com o tempo, a infiltração vai para a segunda parede. Verdade. Você bota mais outra. E você vai fazendo puxadinho, arremedo em cima de arremedo. E não enfrenta o problema. Essa é a questão. E voltando na lei de criação da EB, observe aqui, ó. A EB é formada pela presidência, o Conselho Superior, diretoria geral e esses outros aqui, tudo mudou. Aí vem isso aqui que é instituído por medida provisória. Fica o Poder Executivo autorizado a dispor sobre a estrutura, vinculação, denominação dos cargos, funções de confiança. Então, sobre estrutura, vinculação e denominação. Mas não diz que é para mexer nas atribuições. A lei não pode ser alterada nas atribuições da EB.
pode mexer na estrutura, na vinculação e na denominação dos cargos em comissão, funções de confiança e das unidades da EB internas. Mas os decretos, que essa medida provisória, na minha visão, errada, mais um puxadinho legislativo, mais um puxadinho legal do Brasil, ela não diz que pode mudar as atribuições. E com esses outros decretos de criação de outros entes que não estão previstos, porque o decreto poderia dizer: deixa de ser órgão central do Programa Espacial Brasileiro previsto no SIDA-EB, passa a ser o CNE, passa a ser o CDPEB. Mas eles não enfrentam nem isso. E aí vem cá, o Conselho Superior, órgão de caráter deliberativo, tem a seguinte composição: presidente da EB, diretor-geral como membro permanente, representante dos ministérios da Secretaria da Presidência da República com atividade ligada à área espacial, um representante da comunidade científica e um do setor industrial. Beleza. Tá. O Conselho Superior da EB será presidido pelo presidente da EB e tal, diretor-geral. O presidente da EB, ouvidos os ministérios e secretarias, tal, publicará o nome dos indicados para o Conselho, aprovará regulamento, o Conselho aprovará regulamento de funcionamento. Beleza. Que é o que nós estamos vendo agora nessa matéria aqui, onde a EB publica um novo, via portaria, o novo regimento do Conselho Superior da EB. Beleza. Publicado no dia 18 de outubro, anteontem. Só que, senhores, quando a gente vai aqui no site da EB, estão vendo aqui o site da EB? Composição. Órgão superior, Conselho Superior. Competências do Conselho Superior. Observem que isso aqui foi atualizado no dia 4/10. E observem que no decreto, na portaria que cria a EB, considerando o decreto, a nova estrutura regimental da EB, que compete ao Conselho Superior elaborar o regimento, considerando a deliberação em sua 70ª reunião ordinária, realizada no dia 4 de outubro, que aprovou o regimento interno, 4 de outubro. Olha só que na Agência Espacial, a área que fala sobre o Conselho Superior foi alterada no dia 4 de outubro. Ok? Beleza. Vamos aqui, Duda, olhar atas de reunião. Olha as reuniões que aconteceram no Conselho Superior. Lembra, Duda, que eu falei para você que desde 2014 não tinha reunião do Conselho? Sim. Olha aqui a última reunião. Está em ordem nesse sentido aqui, ó. Ó, aqui, ó, 94. Vai descendo aqui, vai crescendo, depois vem para cá, nessa última coluna. Observe quando foi a última ata de reunião. 28 de agosto de 2014. Reunião número 68. Aonde está a reunião 69 e 70? Não está aqui também. Certo? Então, Duda, enquanto eu não ler essa ata, e essa ata não for publicada, o que foi que essa portaria foi feita? Como é que ela foi feita? O Moura está fazendo exatamente o que o Coelho fazia. A reunião era ele e mais 2 integrantes da agência, sem participação de ninguém, da Força Aérea. Ninguém era convocado para a reunião da EB, do Conselho, que deveria ser obrigatório ordinariamente, uma vez por ano, e extraordinariamente, conforme convocação. Então, quando o presidente da EB não convoca o Conselho Superior da EB anualmente, ele está
prevaricando, está deixando de cumprir com suas obrigações. E desde 2014, que os presidentes da EB vêm prevaricando, não cumprindo com a sua obrigação legal de convocar anualmente o Conselho Superior da EB. E o que foi que aconteceu aí? O Moura deu uma canetada. Ele fez a reunião, ele mesmo e Irene, não tem aquele filme? Eu mesmo e Irene. E ele aprovou ad referendum, quer dizer, ele fez, ele votou e ele aprovou o novo regimento do Conselho Superior da EB. Agora, analisando o novo regimento, o Conselho Superior será composto por Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Ministro da Agricultura, Ciência e Tecnologia, Ministério das Comunicações, Ministério da Defesa, Ministério da Economia, Ministério da Educação, Ministério do Meio Ambiente, Minas e Energias, Relações Exteriores, Comando da Aeronáutica, Comando da Marinha, Comando do Exército, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Financiadora de Estudos e Pesquisa, FINEP, que não existia, foi empurrada aqui dentro agora, porque pela lei de criação, a agência tem que ter um representante da comunidade científica, que é o Conselho Nacional, é um representante, e pela indústria nacional. Então, pela lei de criação, que está sendo alterada por uma portaria. Veja o quanto estão estuprando a lei de criação da agência espacial. Ela não fala de órgão financiador. Ah, Rui, mas de lá para cá muita coisa mudou, tem que atualizar? Tem. Mas não estupre a lei, mude. E aí botou um representante da comunidade científica por um representante do setor industrial. Quer dizer, inovou. Certo? Botou 2 representantes da comunidade científica, porque tem o CNPq e a FINEP também ocupam espaço que antes não existia. Certo? E aí vai, Duda, definindo o regimento interno do Conselho Superior. E você vê que o Conselho Superior da EB, em sua grande maioria, são os mesmos elementos, as mesmas pessoas que compõem o CDPEB. Tá? E são, em parte, as pessoas que compõem o Conselho Nacional de Espaço, ministro de Estado, chefe da Casa Civil, ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ministro da Ciência e Tecnologia, ministro de Estado das Comunicações, ministro de Estado da Defesa, ministro de Estado da Economia. Parte desses ministros ou ministérios estão representados também no Conselho Superior da EB. Então, muito cacife. É muita sobreposição de gente, de atividades. Isso aqui, a EB não é colocada nem como órgão consultivo do Conselho Nacional do Espaço, nem do CDPEB. Oficialmente, não. Então, Duda, não enfrentam o problema, covardes, né? Armengueiros, certo? Ficam aí, sabe? Não enfrentam o problema. A Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais e o SINDAI
não prevê esses elementos aqui, que são CDPEB e CNE, não estão previstos nesses dois decretos. Quer dizer, se criam novos nomes, mas não se cria a governança e essa hierarquia estruturada entre esses entes. Então, Duda, isso é casa de noca, é casa em que o CNE dá pitaco, que o CDPEB dá pitaco e que o Conselho Superior da EB dá pitaco. Duda, é muito cacique para pouco índio. É. Sabe? E geralmente, quando isso acontece, não funciona, né, Rui? Duda, não tem sinergia. Não tem sinergia em termos de gestão e não tem nem sinergia legal. O tempo todo chocando. Se sobrepondo, poderia se resolver de maneira mais simples. Isso aí, que é o quê? Levar a EB de volta para a presidência. E o Conselho Superior da EB é o Conselho Nacional do Espaço. Direto. Hoje, a administração moderna, ela evita mais do que 3 níveis de gestão, além do nível da governança máxima. Aí você tem... a gente devia estar tentando descomplicar, né, a administração pública, né, e eles estão complicando mais ainda. E Duda, sem sinergia, não define claramente onde começam os limites de competência de um e termina do outro. Isso é a verdadeira Babilônia. Mas como é que a gente pode esperar que incompetentes criem algo competente? E fora as considerações que eu já fiz sobre o CNE no vídeo e no espaço semanal da semana passada. No vídeo que o Duda fez o corte aí, o destaque, que são as diversas contradições que tem no CNE. Inclusive, o CNE, reforçando aqui, ele prevê que o Conselho Nacional do Espaço é órgão de assessoramento do presidente. Aí, o CDPEB, cadê o CDPEB? Comitê de Desenvolvimento é órgão de assessoramento do presidente. E a RB é órgão de assessoramento do presidente. É um samba do crioulo doido. Então, Duda, é lamentável a gente ver, ficam saindo esses nomes bonitinhos, ficam as caixinhas e os desenhos de organograma sendo feitos para coisas que não vão funcionar. Só criando mais níveis, mais cadeirinhas, mais reuniões, ainda que sejam o CNE, o Conselho Superior da EB e o CDPEB coloquem lá que os membros não serão remunerados, certo? Que será prestação de serviço público não remunerada, mas tem passagens aéreas, tem carros com motoristas. Tá entendendo, Duda? Tô. Viagens internacionais. É preocupante, Duda, ver isso aí. Em vez de você pegar e se revisar de maneira holística, olhar o Programa Espacial Brasileiro e se fazer uma reforma efetiva, fica se fazendo esses níveis e mais níveis, certo? Quando o certo é reempoderar a EB, colocar gente competente e de expressão e de relevância nacional à frente da EB, como está previsto na lei. Olha aqui o que a lei fala. Que
Cadê aqui? Deixa eu procurar aqui na lei. Ele fala que os membros da EB, cadê? Patrimônio da EB, não. Cadê? Não estou encontrando agora, não vou reter mais aqui, Duda. Mas ele fala que a nomeação dos... Aqui, ó. A EB será administrada por um presidente e um diretor-geral e 5 nomeados pelo presidente da República e escolhidos dentre brasileiros de ilibada reputação moral e reconhecida capacidade técnica e administrativa. Se você pegar os decretos que mudam a lei de criação da EB, esse parágrafo foi tirado. Você não encontra no decreto atual, que poderia, se tivesse um mínimo de respeito. Mas por que, Duda, eles não querem que sejam pessoas de ilibada reputação e de reconhecida capacidade técnica e administrativa? Por quê? Eles querem botar qualquer um lá. A gente vê aí na EB, péssimo quadro de gestores que tem na EB, nomeados, trazidos da ACS nas costas do Carlos Moura. Botou lá os acéticos, não sei nem como é que chamaria, enfiou lá dentro da EB. Em todos os níveis tem gente da ACS lá. Infiltrado lá dentro. Triste. É triste. Então, assim, é por isso, Duda, sabe? É por isso que tá essa zona aí. Então, infelizmente, Duda, E é por isso que desde o Coelho, que adorava caviar, que eu chamo a agência de Agência Espacial de Brinquedo. E outra coisa, viu? A EB, se justificar por que as atas 69 e a ata 70, que justificam a publicação dessa portaria, não estão de acesso e de domínio público no seu site. E se obriga, se não botar no site, está prevaricando, porque isso ocorreu no dia 4 de outubro, a reunião. E a ata já teria que estar publicada aqui. Ou seja, 20 dias atrás. 16, né? Ou 16, 16 dias atrás. 2 semanas atrás. E se a reunião 70 aconteceu há 2 semanas atrás, a reunião 69 não está aqui por quê? Para a gente saber o que foi decidido. E por que a EB não publicou no seu site que teve reunião do Conselho Superior? Antes da ata. Botar foto. A EB fez reunião. Por quê? Porque não teve reunião. Essa ata é uma ata de fachada. O presidente da EB deve ter feito ad referendo. Publicou e criou essa portaria ad referendo. Ele assina em nome de todos os outros, certo? E a reunião foi só para dizer amém para o que foi feito nisso daí. Como o Coelho fazia antes, viu, Duda? Ele quando... O Coelho, aquele Coelho... Isso. Ele era nobre, ele gostava de caviar. Quando ele não queria enfrentar cobranças dos demais membros do Conselho Superior, ele publicava uma ata, uma normativa em nome do Conselho Superior da EB, ad referendo, pá! E nunca convocava a reunião para os outros membros aprovarem. Porque quando você publica ad referendo, significa que você precariamente está aprovando e que depois isso vai ser aprovado na reunião seguinte. Eu soube até que eles estavam planejando, o Coelho estava planejando me dar uma medalha. Não é, Rui?
Diz que ele me adorava. É verdade. Ô, Rui, estão me chamando aqui de Rui Pistolinha. Não, tem nada disso, não. Mas é isso, gente.